Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para, junto com os irmãos, estudarmos um texto chamado Oração e Adoração. Esse texto foi escrito pelo irmão Farley Monteiro Filho para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E ele é o quê? É um livro de meditações, né? Que traz meditações diárias, sempre pautado em textos bíblicos, que é a palavra de Deus, né? Sempre pautado na palavra de Deus. E o objetivo é qual? O de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ora, não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Farley. O que é que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá certo? Agora, para que a gente possa realmente ser feliz naquilo que vamos fazer agora, temos que pedir ao Senhor que nos abençoe, né? Que abra as nossas mentes para a gente compreender o que vai ser dito. Vamos lá? Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que realmente, Senhor, nós possamos compreender as verdades eternas que tu tens para nos mostrar. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, manuseando a tua palavra e escutando de ti. É isso que nós pedimos e agradecemos, para que realmente possamos aplicar a tua palavra à nossa vida. Em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Oração e adoração. Nosso texto bíblico está em Mateus 6, versículo 5 até o 18. Então, para não ficar muito chato, só eu lendo, né? Pega aí a sua Bíblia e vamos ler juntos, né? A oração que Jesus nos ensinou. E diz assim, vamos até o versículo 18, tá bom? Vamos lá, versículo 5. E quando vocês orarem, isso é Jesus Cristo falando, né? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Então, o nosso texto chama-se Oração e Adoração, e o versículo escolhido pelo pastor Farley é o versículo 20, que vai dizer assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará.
Ora, irmãos, oração é uma forma de comunhão com Deus. Através da oração, a gente compartilha com Deus tudo que vai no nosso coração, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Tudo que vai no nosso coração, a gente compartilha com Deus na oração. Mesmo que a gente saiba que Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Mas qual é o intuito maior da oração? É a criação de uma relação, de uma conexão com Deus. Então, quando a gente ora, não é porque Deus não sabe o que a gente vai pedir. Não é porque Deus não sabe do que nós necessitamos. Ele sabe. Mas a oração o objetivo é de criar uma relação com Ele. É uma atitude de entrega a Deus. Não só do que a gente pensa, mas de toda a nossa mente, de toda a nossa vida, de tudo que a gente faz como um todo. É dizer para o Senhor, olha, Senhor, eu estou aqui, rendida. Está tudo na sua mão. Então, é um momento em que você diz para Deus que depende dEle. E que as nossas forças, elas são renovadas a cada vez que nós estamos em conexão com Ele, em que nós precisamos dEle todos os dias, todos os minutos, todos os segundos para continuar caminhando. Então, nesse sermão aqui que Jesus está fazendo, né? Que Jesus está conversando ali com as pessoas, ele está fazendo esse sermão, ele vai ensinar a gente o quê? A orar, né? Ele vai dizer como que a gente deve falar com ele, com sinceridade, abrir o coração. Porque o Senhor não quer que você fique se exibindo por aí, tipo, olha como eu sou espiritual, né? Que nem aquele, ele menciona lá, que os caras ficavam lá, eu não sou pecador, não é isso que ele quer de nós, ele não quer nada de fachada, pelo contrário, ele quer adoradores, como está lá em João 4, 23 até o 25, vou ler para vocês, que tipo de adorador que Deus quer. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só, é disso que a gente está falando, né? A oração tem que ser fruto da nossa experiência e da nossa realidade de vida. Então tem que ser uma coisa absolutamente honesta, sincera. Não pode ser fingida, a gente não pode maquiar a oração para ficar bonitinha, não pode ensaiar. Não é nada disso que Deus quer. Deus nem ouve esse tipo de oração, né? Então não adianta a gente ficar decorando frases feitas, né? A gente ficar repetindo, né? Não, repete aquela mesma frase demasiadas vezes. Não é disso que Deus quer. Ele quer que a nossa oração seja uma conversa com Ele, né? Porque tem gente que acredita que se ficar repetindo a mesma frase várias vezes, aí Deus vai inclinar o ouvido para ouvir aquela mesma frase. Mas acaba que fica uma frase vazia, né? Inclusive, um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que ela se lembra até da frase que a avó dela fazia ela repetir quando ela era criança, várias vezes. E eu perguntei para ela, o que quer dizer essa frase? Ela falou, não tenho a mínima ideia, mas eu guardei a frase. Então, não é legal isso aí, né? E também não adianta a gente ficar falando palavras, excelentíssimo, profundíssimo, maravilhosíssimo. Deus. Não, ele não está preocupado com palavra complicada, com palavra difícil. Não é. Deus não está preocupado com isso, né? Deus não vai nos ouvir porque a gente tem um vocabulário aí todo elaborado. Não, nada disso. Por quê? Porque a oração tem que ser fruto do nosso relacionamento de amor com Ele, como está no versículo 6 e 7, que a gente acabou de ler, quando o Senhor nos ensina aí o Pai Nosso. Então, quando os discípulos pedem para Jesus, Jesus, ensina a gente a orar, o que Jesus ensina para eles? Essa famosa oração que todos os crentes conhecem,
que é a oração do Pai Nosso. Mas ele não estava ali fazendo um modelo de oração para você ficar repetindo, repetindo, repetindo. Mas estava apresentando para os discípulos, apresentando para nós, qual que deve ser as coisas fundamentais que a gente tem que fazer numa oração. Qual deve ser a nossa postura quando a gente se aproxima de Deus. Se você for analisando o Pai Nosso, ele começa dizendo que o Pai é nosso. O Pai não é meu, é nosso. Se nós não tivermos irmandade, não vai valer, né? Depois ele vai glorificando o Senhor. Então são coisas que o Senhor está explicando. A gente precisa pedir o pão, precisa adorar, enfim, tudo o que está escrito ali no Pai Nosso. Então não é a repetição das palavras da oração, mas aquilo que o Senhor quer que nós peçamos, aquilo que a gente realmente tem que pedir para Deus. Então o Pai Nosso é mais do que uma oração, é uma expressão de adoração. Porque toda oração que ela vem lá do coração, ela é um ato de adoração a Deus. Então pode nem parecer uma oração, né? Mas o Senhor compreende. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sei falar com Deus, eu não sei orar. O que o Senhor quer de nós é que a gente converse com Ele com sinceridade e derramando o nosso coração diante dele. Bem, o nosso manancial termina assim, ó. O Pai Nosso é uma expressão de adoração, porque toda oração genuína é um ato de adoração a Deus. Amém? Bom, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. Ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que adoramos e oramos ao Senhor procurando conexão, é possível e é necessário que nós nos abracemos, tá bom? Quero também que vocês tenham em mente aquilo que a gente se prometeu para este ano, que é lembrar-se do que está no Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Agora eu me despeço, né, com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.